Oi, tudo bem? Vamos falar de ansiedade? A ansiedade, ela é um estado comum a todos nós. Todas as pessoas têm momentos de ansiedade, os momentos ansiogênicos que nós vamos chamar. Dependendo da situação, tem pessoas que ficam mais ansiosas em algum momento que vai ser julgada, que vai ser testada, outros em relação à vida pessoal, algumas situações que a gente já pode estar com algum conflito envolvido. Então, todos nós vamos sentir ansiedade em algum momento. O que a gente tem que avaliar? A minha sensação de ansiedade, a minha preocupação mental, ela tem que ser proporcional à ameaça externa. Se eu tenho uma ameaça nível 2, eu tenho que sentir medo a nível 2. O que atrapalha é muitas vezes quando eu tenho uma ameaça, um perigo e sofro de uma forma desproporcional. A minha ansiedade é muito maior do que o risco. Então a gente tem que avaliar se realmente não tô valorizando muito essa situação, não tô aumentando a preocupação que eu deveria ter dela. E avaliar para poder me cercar para eu ficar mais seguro, porque a ansiedade vem total da insegurança que a gente tem. Eu posso não ser ansiosa em um momento de prova, mas se eu for fazer uma prova que eu não me preparei, eu vou ficar insegura e vai me bater uma ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade é um sinal que nos avisa, há uma ameaça para acontecer. A ansiedade é boa, pode ser saudável, porque a ansiedade faz com que a gente se previna, faz com que a gente se prepare para as coisas, para a gente ficar mais seguro para aquele momento. Claro que eu não estou falando do que a gente vai chamar de transtornos de ansiedade, que aí é uma ansiedade patológica, que aí precisa procurar uma avaliação médica e psicológica e tem que ter tratamento com terapia, muitas vezes também com medicação, e aí a pessoa vai precisar de uma ajuda profissional. Mas vamos voltar e vamos falar aqui daquela sensação de ansiedade comum a todas as pessoas. Sabe como que você sabe se a sua ansiedade é psicopatológica ou não? Avalie se você deixa de fazer as coisas por ela. Essa ansiedade não pode ser incapacitante. Eu não posso deixar de fazer as coisas. Medo não é a mesma coisa que fobia. Se eu tenho medo de avião, eu vou viajar e vou sentir uma sensação desagradável toda vez que eu entrar no avião. Eu posso sentir sudorese, tremor, palpitação, mas aquilo ali eu relaxo e vou até o avião descer. Eu vou ficar um pouco ansioso, mas eu vou controlando a situação. É diferente de uma pessoa que vai ter uma fobia, que é um transtorno de ansiedade incapacitante, que ela deixa de viajar de avião por isso. Então você tem que ver, a minha ansiedade, ela me prejudica a esse ponto? Porque a ansiedade que todos nós temos, que a maioria das pessoas tem, ela causa sofrimento, mas a pessoa continua com o seu fluxo de vida natural. Então o que a gente quer aqui? Diminuir o sofrimento, mas você não está deixando de fazer as suas coisas por isso. Então, voltando a falar dessa ansiedade, que é comum a todos nós, quando a gente vai tratar isso, a gente tem 3 pilares principais que vão nos ajudar, que a gente vai chamar de reestruturação cognitiva, técnicas de relaxamento e técnicas de exposição, que você pode fazer e começar já a treinar hoje. O que é reestruturação cognitiva? É eu diminuir o meu medo, desmistificar as minhas crenças, aquelas situações que me deixam insegura, através dos meus pensamentos. Então, pensa agora o problema que está te ocupando mentalmente, que está te fazendo sofrer, e começa a se perguntar se o seu sofrimento não está muito acima do que realmente a situação merece. Daqui a pouco você tem uma preocupação, tudo bem, tem que ficar preocupado, mas digamos que é uma preocupação nota 2. E você, porque é inseguro, você, porque tem pensamentos, não consegue organizar seus pensamentos, você daí tá sofrendo a nível 10. E aí você perde uma energia. Em geral, a maioria
das situações que a gente tem medo que aconteça, não acontece. Isso é fato. E geralmente você gastou uma energia desnecessária, você sofreu sem ter resultado algum, só perdeu seu tempo. Então, o que eu posso fazer? O meu pensamento, que ele é tão poderoso, a nossa mente é tudo. O que eu posso pensar? Pensa o seguinte, daqui 1 ano, esse problema ainda vai ser importante? Mesmo se der errado, vai estar te afetando em alguma coisa? Quando a gente pensa assim, a gente começa a ver realmente o que é importante na nossa vida. O que você está se preocupando hoje? Daqui a 5 anos vai ser importante para você? Como, por exemplo, vamos pensar, colocar um problema real. Meu filho está doente. É muito, né? Daqui a 5 anos ele vai continuar com a mesma importância. E se eu perder o meu filho, daqui a 5 anos eu ainda vou estar mal com isso. Isso é um problema sério. Isso serve e merece a nossa preocupação. Outra pergunta que a gente pode pensar. Imagina alguém que você admira. O que essa pessoa faria nessa situação? Isso ajuda até muitas vezes a decidir como resolver um problema. Pense uma pessoa que te inspire. Alguma pessoa que você acha que é resolutiva, que é segura, que é forte. O que essa pessoa faria nessa situação? Ajuda muitas vezes, quando você vai passar por uma situação difícil, se imaginar sendo ela. Você pode atuar. Então, como é que aquela pessoa iria reagir? Aquela pessoa forte, que eu acho que é tão segura. E uma última pergunta fatal. Imagina realmente acontecendo o que você tem medo. Se o pior acontecer, e daí? Qual o problema? Eu tô tão ansiosa com aquele teste, tá, mas se não passar no teste, é tão ruim assim? É tão sem volta assim? É tão irreversível? Você vai ver que o problema diminui. Ele não é tão importante, não é tão grave assim, até mesmo se tiver um desfecho ruim. Sabe por que a gente tem que pensar assim? Pra gente diminuir o nosso medo, desmistificar, deixar ele pequenininho. E a gente cresce, a nossa segurança, a nossa autoestima, a nossa crença de que aquilo é pequeno perto de tantas outras coisas que a gente tem na vida. E não vale a pena ficar se preocupando com isso. Pensa no seu controle, vai mudar eu ficar neste momento agora sofrendo ou antecipando o resultado? Imaginando o que vai acontecer? Não vai. Então pare de pensar. Se previna, se prepare para aquela situação dentro das suas possibilidades, dentro de todas as suas possibilidades. E basta, isso basta. Faça só o que tiver no seu controle e não fique ruminando sobre coisas que não vão mudar em nada. Você só vai gastar energia, vai sofrer e tem muita chance daquilo nem acontecer. Só você que sofreu com isso. Quanto mais a gente pratica isso, desmistificando, mais acontece a situação, a gente vê que realmente, que bom que eu não sofri com isso, e as próximas você vai ficando mais forte. As próximas você vai sabendo lidar, você vai sabendo lidar sob pressão, tolerando aquele medo, tolerando aquela ameaça, porque ela não é tão grande mais, então eu consigo controlar. Segundo pilar, técnicas de relaxamento. Aí vai muito de você e cada um tem que descobrir o que faz você relaxar. Nós terapeutas, a gente fala tanto da respiração diafragmática. Então, faça isso, né? Pesquise. A gente tem que respirar fundo. Hobbies que te façam relaxar. Esporte, exercício físico é fundamental para quem é ansioso. Ter atividades de diversão, você sabia? Às vezes a gente está tão estressado e acha que o lazer vai nos fazer perder tempo, sem entender que o lazer é fundamental para eu baixar o estresse e a ansiedade no momento que eu precisar estar estressado. Então, poupe energia para quando você precisar. Como é que eu poupo energia? Tendo lazer, sentindo prazer, esquecendo um pouco, dando um tempo desse estresse.
Às vezes a gente tem um problema e não consegue resolver porque fica ali só pensando nele. Quando a gente se distrai, a gente acha ali que perdeu tempo, tem que resolver o problema. Quando vai resolver, aí é mais fácil. Porque a gente se deu um tempo, a gente relaxou. E o terceiro pilar é a exposição. Quanto mais você se expor à situação que te deixa ansioso, à situação que você tem medo, mais a situação vai se tornando familiar e você vai também sabendo lidar. O exemplo que eu dei do medo de avião, quanto mais andar de avião, mais fácil vai ficar. Falar em público, comece a falar, né? Pode falar na frente do espelho, fala com poucas pessoas, depois vai diminuindo, porque aquela habilidade que você se preocupa e é inseguro, você vai cada vez mais adquirindo controle e vai saber lidar naquela situação. Então, o mais importante de tudo que eu falei é você saber, novamente, se reconhecer e saber o que me deixa ansioso, o que me deixa sem o controle da situação. E quanto mais você se precaver dessas situações, e precaver não é evitar, é enfrentar, é se preparar e enfrentar ela, não é fugir e deixar de fazer. O que eu preciso para baixar a minha ansiedade frente a essa situação? É estudar? É se preparar? O que é? É ter uma conversa com alguém? É tirar dúvidas? E faça. Não tenha, enfrenta. Se você tá com medo, sabe qual é o segredo? É ir com medo mesmo. Vai, enfrenta, segue em frente. O maior segredo de uma pessoa bem-sucedida não é ela ter certeza que o que ela vai fazer vai dar certo. O segredo é não ter medo e não ficar apavorado se der errado. Se der errado, depois eu penso, depois eu vejo meu plano B, depois eu penso o que eu vou fazer. Mas o que eu tenho que fazer agora é enfrentar. Então, segue em frente. Não esquece, se tá com medo, vai com medo mesmo. Eu te garanto que você vai conseguir. Porque geralmente a gente tem só desafios que a gente pode dar conta sim. Se você não desse conta dessa situação, você não estaria preocupado. Tá bem? Um beijão!